Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o seminário de manutenção. É, Nossa equipe aqui é composta por Emanuel, Maximiliano, Cícero Romão, Kevin, Wanderilson e por mim, o Luiz Fernando. Esse aqui vai ser um sumário do que a gente vai falar hoje. A gente vai contextualizar novamente o sistema, para quem já esqueceu, falar das mudanças e o planejamento, falar sobre os diagramas que foram atualizados, caso de use classes, depois sobre nosso Kanban e falar uma conclusão final. Então, uma breve descrição do sistema, né? Então, nosso sistema ele está sendo realizado para contribuir aqui na monitoria aqui do campus, principalmente aos problemas de horários, ambiente, questão de se comunicar com um monitor, principalmente agora, né? Na pandemia, estamos com bastante dificuldade de ter reuniões presencialmente ali. Então, nosso sistema seria um sistema mobile para justamente gerenciar todas as monitorias acadêmicas e solucionar esses problemas, né? E realizar atividades, solicitar agendamento com monitores online e centralizar a comunicação, né? Para tirar retirada de dúvidas. Então, vamos aqui falar das mudanças e o nosso planejamento. Então, vocês vão ver ao decorrer agora da apresentação todas as sugestões das equipes e a gente vai falar como a gente tratou cada uma. Então, aqui a primeira sugestão vou ler aqui a descrição, fica melhor. A nossa primeira sugestão concentra-se na possibilidade de implementação de uma funcionalidade de votos em relação aos tópicos do fórum, a fim dos estudantes destacarem os tópicos que caracterizem as maiores dúvidas ou que reflitam as melhores sugestões e respostas. Então, nosso sistema ele tem um fórum e essa mudança vai mudar o escopo, vai impactar aqui no escopo, né? Do sistema. Por quê? Porque no fórum não tem como você saber qual dúvida é mais relevante lá no fórum. Então esse aqui o impacto de não implementar isso seria que não ficaria claro quais são essas respostas ou dúvidas que não são relevantes lá no fórum. Então, por exemplo, eu como aluno cadastro uma dúvida X. Se 10 pessoas votam nessa dúvida X, então quando alguém entrar no fórum, por exemplo, o monitor daquela monitoria veria que aquela dúvida foi muito relevante, estava sendo muito discutida. Então, a revisão inicial aqui foi feita por mim nessa data, dia 12, e a gente aceitou, justamente por essa justificativa de não implementar, né? Que seria muito útil para os usuários. Então, a mudança será aceita devido à importância e vamos adicionar quais requisitos. A gente vai adicionar que o aluno, todos os usuários, aluno, monitor e professor, podem votar em um tópico de dúvida ou em uma resposta com mais um ou menos um. Sigam aí principalmente muitos padrões aí de fóruns. E análise do impacto inicial que a gente fez. Então a gente pegou essa mudança, como ela ia atacar ali principalmente a questão do fórum, então a gente viu através da matriz de rastreabilidade que os requisitos seriam afetados seriam o requisito 1, 2, 3 e 4. E o impacto no cronograma seria médio, poderia ali aumentar mais um pouquinho o, 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 o tamanho das atividades e o impacto em custo seria baixo. Então acho que a gente não precisaria de muitos recursos para estar feita essa mudança. Então o risco associado com a implementação da mudança seria baixo e de não implementação seria médio, porque seria muito usável pelos usuários. E a prioridade dessa mudança a gente colocou como média. A data de revisão é nessa data de 19. A segunda sugestão, vou ler novamente aqui a descrição. Caso ainda não tenham pensado, a nossa segunda sugestão é um sistema de notificações em que o estudante pode ser avisado quando uma nova atividade for adicionada ou quando um tópico do fórum em que ele segue for respondido. Novamente aqui o tipo de mudança no escopo do sistema. Então, nosso sistema ele não tinha essa opção de funcionalidade de notificações. Então, qual o impacto aqui de não implementar? Os usuários não seriam informados quando uma atividade for adicionada a um tópico do fórum que ele segue for respondido. Por exemplo, mas pode ser mais. Por exemplo, qualquer mudança de estado dentro do sistema, o usuário não teria notificação. Um pedido de agendamento aceito pelo monitor, uma resposta lá na dúvida do fórum que ele publicou. Então, ele foi aceita novamente essa sugestão por mim, novamente na data ali, dia 12. E a justificativa que a gente deu para tal sugestão é que será aceita, né, adicionando os seguintes requisitos. O sistema deve notificar o usuário quando ocorrer qualquer mudança de estado no sistema, dependendo do seu nível de acesso, aluno, professor, monitor, relacionado a agendamentos, fórum e atividades.
Então, novamente, a gente pegou a matriz de rastreabilidade, viu onde isso ia impactar, e os requisitos afetados foram o do 1, o 2, o 5, o 9 e o 13. Então, o impacto de custo é médio, porque isso aqui seria acho que mais, precisaria de mais, por exemplo, tempo, tendo mais tempo para implementar, seria preciso mais desenvolvedores, mais recursos. O impacto também no cronograma seria médio, porque aumentaria um pouco o prazo. E o risco associado com a implementação de mudança é baixo, e o risco associado de não implementação da mudança é médio, porque isso aqui seria muito, muito útil mesmo para todo o usuário do nosso sistema. A prioridade que a gente deu foi média. Vamos continuar aí com o nosso amigo Kevin. Bom, falando um pouco já sobre terceira sugestão, pode passar. Qual seria essa sugestão, né? No caso, solicitação. E aí, a solicitação que a gente recebeu foi que a opção de cancelar agendamento com monitor, talvez reagendar. A ideia que a gente entendeu, conseguiu entender dessa solicitação, foi que o aluno ele pudesse ter uma opção para cancelar, né, o agendamento. E aí, isso impactaria que o monitor não perderia tempo, né, com a solicitação agendada sei lá, e aí o aluno desistiu por algum motivo. Essa é a ideia, né? Pode passar. E aí, assim, a nossa data de revisão inicial foi dia 12, isso foi, quem ficou responsável foi o Vandeilson, a gente aceitou, e aí as seguintes mudanças, né, que foram feitas. É, a gente adicionou o requisito funcional, o aluno pode cancelar um pedido de agendamento depois de criado, né? E aí, esse foi o requisito funcional que a gente adicionou, e o não funcional, a gente identificou também que caso uma solicitação de agendamento tenha outros participantes além do aluno que solicitou, o agendamento não poderá ser cancelado. O aluno que solicitou poderá, ao invés de cancelar, sair daquele agendamento. Esse não funcional a gente tirou pensando na situação em que, como foi explicado aí, digamos que mais de uma pessoa participa daquele agendamento, e aí a pessoa que solicitou, ela não teria explicitamente ali a opção de cancelar, né, o agendamento, ela poderia sair. E aí realmente ela só poderia cancelar quando só houvesse ela, né, ou uma única pessoa, uma única pessoa restante, né, no agendamento. Essa seria a ideia. Pode passar. E aí, dentro da matriz também, a gente identificou esses requisitos que são afetados, 06, 07, 08, 09. Impacto em custo baixo, impacto em cronograma baixo, risco associado à implementação de mudança baixo, risco associado na implementação de mudança alta, né, porque isso vai impactar bastante. Então, a data de revisão ficou para dia 19 e a nossa prioridade a gente definiu como média, né, que é uma coisa que também não tira, como é que eu posso explicar? Ela não interfere diretamente no uso do sistema, mas ajuda, né, facilita o processo de cancelamento. Então, pode passar. Esse foi o sugestão 3, né? Sugestão 4. Essa já seria a relação da escopo também. E a descrição é: o professor cadastra atividades, no caso de uso, junto ao monitor. Não tem impacto nenhum a implementar a mudança. Né? No caso, a ideia que seria que o professor ele não está associado a esse cadastro. Né? Isso no caso de uso. A data de revisão ficou para o dia 12 também. Quem ficou responsável por isso foi o Max. Foi aceita e aí as seguintes mudanças foram feitas, né? Que aí no caso os requisitos 013, 014, 015 eles tiveram impacto, né? Cadastro de atividade, visualizar atividade, realizar atividade, todas elas foram associadas ali ao professor, né? Pode passar. E aí os requisitos que a gente identificou na matriz de rastreabilidade, como já havia falado, foram esses aí, 03, 014, 015. Teve pouco impacto em custo, impacto em cronograma baixo também, risco associado com a implementação da mudança baixo e risco associado na implementação da mudança baixo. Nossa data de revisão ficou para o dia 19 e a prioridade ficou baixa. A quinta sugestão já seria relacionado à solicitação do agendamento com monitor, né, que aí seria bom ter a opção que mostrasse quais monitores poderiam tirar essa dúvida. A ideia é realmente que na hora de solicitar, o aluno possa selecionar com qual monitor ele quer o atendimento, né, do agendamento. E aí
se a gente não implementar essa mudança, o aluno não saberia qual monitor ele teria o agendamento. Né? Isso poderia ficar meio que aleatório ou não estaria definido, não seria definido pelo sistema. E aí a nossa data de revisão ficou para dia 12 também, eu fui responsável e a gente rejeitou essa solicitação, porque, no caso, isso já existe dentro do nossos documentos de requisitos, né? Então não tinha por que aceitar essa solicitação. Agora vai ser o nosso Então, amigo pessoal, Emanuel. dando continuidade aqui às sugestões, pode passar. Algo que foi solicitado bastante mudança, sugerindo bastante em relação a poder cadastrar os monitores. A gente não deixou isso claro nem no caso de uso, quanto no diagrama de classe. E é uma funcionalidade bastante importante porque sem o monitor no sistema, o sistema ele não vai ter um bom funcionamento, porque os alunos eles não vão poder ter suas dúvidas tiradas, não vão ter atividades para serem realizadas a fim de fixar conhecimento e tudo mais. Então, o impacto seria não implementar mudanças, que o sistema não vai operar corretamente como devia ser, como é esperado. A data da revisão, ela iniciou no dia 12 e o responsável foi Luiz Fernando. A gente aceitou essa mudança, a gente justificou que ela seria bastante importante no cadastro, esse cadastro de monitores, pois os monitores serão responsáveis por muitas funcionalidades dentro do sistema. E a gente adicionou um requisito funcional que seria a descrição dele: os professores vão poder cadastrar os monitores ou monitoria, informando a matrícula, nome e e-mail. E também vai poder remover esses monitores. Como o Kevin falou, esses requisitos afetados a gente também adicionou eles na matriz de rastreabilidade, para a gente ter um gerenciamento, um controle. E os requisitos foram, em relação a essa sugestão, os requisitos impactados foram do requisito 1 ao 6, do 8 ao 11 e o requisito 13. Os impactos, tanto em custo como em cronograma, foram baixos, e o risco associado com a implementação da mudança também foi baixo. E já o risco associado na implementação, ele é alto, porque como é uma funcionalidade bastante importante, não ter ela seria bastante prejudicial para o sistema. E a data da revisão ela ocorreu no dia 12/8. Vai passar. Então, outra sugestão que os alunos sugeriram foi que a classe ADM ela está contida no diagrama de classe, porém não estava contida no diagrama de caso de uso. Isso meio que geraria talvez um conflito na hora do desenvolvedor, quando ele fosse programar, ele ficaria meio confuso. Realmente deve ter ou não essa classe de administrador? E o administrador é ele que vai cadastrar basicamente todos os usuários do sistema. Vai cadastrar o professor, e o professor vai cadastrar o monitor, e o professor também, não, o monitor, também cadastraria turma, disciplina, essas coisas bastante importantes para o bom funcionamento do sistema também. Eu falei no impacto que... Volta. E haverá impactos severos na implementar essa mudança, uma vez que o sistema necessita de professores cadastrados por seu bom funcionamento, que foi o que eu falei. Vou passar. Então, a revisão ela ocorreu no dia 12, o responsável foi eu, Emanuel Maximiliano, e a gente aceitou essa mudança e adicionamos o requisito de o administrador ele poder cadastrar o professor e estar relacionado à monitoria. Os requisitos que foram afetados com essa sugestão foi o requisito do 1 até o 4, os funcionais, e o requisito 13. O impacto em custo no cronograma eles seriam baixos e o risco associado da mudança seria baixa. Porém, o da não implementação também seria alto, assim como o outro, porque essa é uma funcionalidade que é bastante importante para o bom funcionamento do sistema. A revisão ocorreu no dia 19 e a prioridade para a implementação ela seria alta. E a última sugestão é que os alunos eles sentiram falta de ocorrer uma autenticação dos usuários do sistema, porque da maneira que estava parecia que todo mundo tinha o mesmo nível de acesso, e não é assim. O aluno ele tem
suas responsabilidades como aluno, que é poder cadastrar dúvidas, realizar tarefas. Já o professor não, ele tem outras responsabilidades, como cadastrar monitor, e não ter isso bem definido seria bastante prejudicial para o sistema. A revisão ela ocorreu no dia 12, o responsável foi o Kevin, a gente aceitou ela e impomos uma pré-condição de que o usuário, ao realizar algumas atividades do sistema, ele vai ter que estar autenticado. E aí o sistema vai identificar que tipo de usuário é aquele. E a gente também, obviamente, adicionou a melhoria de poder o usuário se autenticar no sistema, para o sistema poder identificar quem é aquele usuário. Então, os requisitos que foram afetados foram apenas o requisito funcional 1 e 23. O impacto seria alto, porque demandaria bastante tempo de serviço para ser implementado, como é uma funcionalidade bem prioritária no sistema. O impacto no cronograma seria médio, o risco associado com a implementação, como na implementação, seria alto, porque é uma funcionalidade que demandaria bastante responsabilidade na sua implementação. Bem, bom dia, pessoal. Eu vou falar agora sobre os diagramas que foram atualizados. São os diagramas de classe e os diagramas de caso de uso. A primeira parte do caso de uso, a gente vai falar sobre as mudanças. Então, aqueles casos de uso que as mudanças é o cancelar, solicitação de assentamento, a usuário, cadastrar atividade, mover monitor, cadastrar monitor e cadastrar professor. No uma atuação de administrador. Então, aqui as alterações, então, no caso de uso, botar na resposta, botar no tópico de dúvida, também o autenticar o usuário. Falar um pouco sobre o diagrama de classe. Bem, aqui temos aqui a classe de notificação, que foi adicionada no nosso diagrama, e houve aqui umas mudanças nessas outras classes, que é o monitor, aluno e professor. Então, temos Bom, pessoal, continuando a apresentação, eu vou falar um pouco sobre o Kanban do nosso projeto. Bom, a gente usou a ferramenta Trello, né? Continuamos a usar, né? E aqui temos um início da parte 2 do projeto, né? E todas as atividades, né, estão em a fazer, como a atualização da especificação de caso de uso, planejamento da manutenção, descrever o tipo de manutenção prevista, né? Pode passar. No decorrer, né, da parte 2 do projeto, já vimos que a maioria das atividades estão em andamento, na parte de andamento, e somente a atualização de especificação de caso de uso está em a fazer. Bom, nessa etapa já vimos que a maioria das atividades que foram propostas a gente fazer está em concluído. Em andamento só temos 2 atividades, que é o planejamento da manutenção e descrever o tipo de manutenção prevista, e a fazer somente a atualização da especificação de caso de uso. Passando. Bom, nessa parte do projeto, vemos que a especificação de caso de uso, a atualização, já está na parte em andamento. E por fim, no final da nossa parte 2 do projeto, temos todas as atividades propostas concluídas. E vou falar um pouco sobre a conclusão, né, do nosso projeto. Afinal, quantas mudanças nos requisitos foram feitas? Bom, foi acrescentado 8 requisitos funcionais novos, 8 requisitos funcionais. Foi acrescentado um
requisito não funcional e houve uma alteração de 3 requisitos funcionais. Bom, concluindo a parte da manutenção, o que a gente pode falar sobre manutenção? Nós vimos o quão importante é a etapa de manutenção no projeto. Porque, se a gente for pensar, o projeto sempre está em constante evolução, sempre, você nunca vai ver um projeto estático, você vai fazer o projeto e não vai ter mais mudança, não. O projeto sempre vai estar em manutenção. Você sempre vai fazer uma melhoria, vai fazer uma correção de defeito, você pode adicionar uma nova funcionalidade, e por aí vai. Pode passar. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem perguntar, que a gente está aqui para responder. Obrigado.